A maioria dos seus stops poderiam ser evitados se você tivesse visto esse vídeo antes. Hoje eu vou te ensinar os melhores filtros de loss no Day Trade. Mais importante do que a gente saber quando entrar é saber validar de fato uma operação com boas confluências, se atentando a diversos fatores que são fundamentais para você ter uma boa eficiência no seu trade. E é isso que eu vou te entregar todo o passo a passo detalhado da pegada que vocês curtem muito, didática, objetiva e na prática. Então antes de a gente ir no gráfico, já sabe, deixa sua curtida para eu saber que você gosta desse estilo de conteúdo e eu trazer cada vez mais aqui no canal, como o último que eu trouxe, vocês gostaram muito, então já estou trazendo aqui um novo. E não esquece também de deixar seu feedback nos comentários. Sem muita enrolação, bora pro gráfico. Aqui a gente tem uma opção de venda falsa e nessa característica a gente tem uma opção de venda verdadeira, mas os pontos podem ser muito maiores ainda do que você espera. Primeiro, para você que tem um conhecimento mais basilar e não sabe nem de fato o que é essa marcação e o que está se tratando, não se preocupe. Aqui basicamente a gente tem uma leitura de fluxo. E uma leitura de fluxo no mercado se baseia nada mais do que você identificar os topos e fundos que ele vem tendo. Como você pode observar, a gente vem tendo topos e fundos crescentes. Nesse caso, até esse parâmetro. Só que, posteriormente, você pode observar que a gente perdeu esse último fundo. Por quê? Dentro de um fluxo de alta, os últimos fundos, após uma renovação, são zonas de proteção desse fluxo. Então, a partir do momento que ele perde esse ponto, ele inverteu o seu fluxo. E aí é o que a gente chama de choque. Change of Character, que é uma troca de característica. Ele trocou da característica de alta para o movimento de queda. E aí assim a gente teria supostamente uma inversão de fluxo para priorizar oportunidades vendedoras. E aqui o mesmo. Só que há pontos que são totalmente diferentes de um para o outro e principalmente se você contextualizava dessa forma, você vai ver na prática que várias características que você podia se atentar e não estava olhando antes, vai fazer você evitar esse loss. Preste atenção e eu vou te mostrar parâmetros passo a passo porque isso é uma venda falsa. O primeiro ponto que você precisa identificar é o movimento de retração. Isso aqui se trata de uma venda falsa e o preço irá passar reto porque esse movimento ele não tem interesse para trabalhar o movimento corretivo. Isso daqui, da queda que ele teve, se tratou nada mais do que um movimento de retração do impulso anterior. Então, apesar dele ter perdido esse fundo aqui e supostamente ele ter invertido o fluxo, isso se trata nada mais do que uma correção, retração da tendência. Então, o fundo é só um caso. Você precisa entender que a análise ela precisa ser discricionária, ela precisa ser interpretada. Você não pode levar nenhum ponto como regra geral, e sim interpretar de acordo com o contexto, confluências e ferramentas que você tem naquele momento, que é exatamente o que eu estou te passando. O primeiro ponto nesse caso é a retração que ele veio trabalhando. Retrações de 61.879 são zonas de fato de defesa grande que ele pode vir a renovar novas impulsões, assim finalizando sua correção. Isso no movimento de alta poderia ser o mesmo em um movimento de queda. Ele vir trabalhando, aí ele supostamente inverteu o fluxo, mas no caso ele continua renovando suas mínimas, porque esse movimento de alta que ele fez, apesar de ter perdido o topo anterior, ele buscou nada mais do que movimentos de retração para continuar renovando, realizando novas impulsões. Vai ficar mais claro para você a cada parte desse vídeo, então veja até o final. E lembrando, se você curte esse conteúdo, não esquece de deixar sua curtida, não custa nada para você e assim eu entendo que você gosta desse estilo de conteúdo e trago mais aqui no canal. Você pode visualizar um ponto 2 que eu deixei aqui. A gente visualiza que nesse caso a gente tem uma estrutura corretiva sendo trabalhada. É muito importante que a estrutura corretiva, ela pode ser chamada também de estrutura de continuidade, ela tem diversas formas. Ela pode vir uma característica de triângulo simétrico, onde ela vem trabalhando nessa característica para trabalhar continuidade. Ela pode vir em um afunilamento de cunha, onde ele vem afunilando suas vértices, né, tendo um encontro ali. Então, basicamente, quando a gente tem uma estrutura de correção, uma estrutura para dar continuidade à tendência, a novas impulsões, cara, você não pode entrar em um movimento aqui
supondo que é um reteste, supondo que ele inverteu o fluxo, já que ele está trabalhando esse movimento que perdeu o fundo anterior, né, de suposto choque, de uma forma de uma estrutura corretiva. Ele vai finalizar essa estrutura corretiva de continuidade e aí vai renovar mais um topo, mais uma impulsão. Vai acabar dando errado se você entrar vendido aqui esperando que ele vá trabalhar um movimento de queda, porque não há por que ele ir lá, entendeu? Lá embaixo, a não ser que ele esteja em um movimento totalmente complexo aqui ou em um alargamento, algo do tipo. Fora isso, não tem nenhum motivo dele ir lá embaixo. Então, ele já buscou um movimento de correção, ele tende a renovar seus topos. Não entra aqui, apesar do stop ser pequeno, você vai tomar um loss à toa, que poderia ser evitado. Um terceiro ponto que a gente pode observar desse cenário aqui é uma correção do movimento em si, que ele vem trabalhando de alta. A gente comentou desse movimento anterior, comentou também do movimento de retração, e o ponto 3 dessa análise aqui que a gente consegue observar, e claro, talvez a análise que você esteja visualizando não esteja todos os pontos desalinhados, mas eu estou trabalhando vários cenários aqui para que você aumente a sua bagagem de conhecimento na hora de validar a sua leitura. Então, por exemplo, a Ásia, mas teve só a retração, não tem problema, a retração já foi o suficiente para você invalidar e aí possivelmente esse cenário ele vir renovar o topo. E é muito importante você entender que há uma grande diferença para uma leitura de tendência com uma leitura de gatilho de entrada, por exemplo. O gatilho, de fato, ele vai fazer com que o preço ele tenha um ponto de fato de interesse, ele pode até respeitar de forma temporária, mas para depois ele vir a romper. Então não fique ansioso caso você, mas eu tô filtrando e de fato o preço está respeitando. Não se importe com isso, até porque você está realizando um filtro, não é que ele vai trabalhar o oposto, senão você simplesmente, em vez de vender aqui, sai comprando, não faz sentido, entendeu? Uma validação, um filtro, é de fato porque tem uma eficiência muito baixa, está com uma chance de falha muito grande, então você quer se proteger para pegar trades muito mais eficientes, muito mais prováveis e consequentemente assim aumentar a sua assertividade, entendeu? Então ficar muito mais seguro. Então essa é a essência do filtro. Se você filtrar e o trade de fato você acabar vendo ali ele sentindo algo do tipo, não fique ansioso, deixe passar, você vai ver que vai compensar no final, principalmente uma longa amostragem de operações, tá? Então, nesse ponto 3 aqui, a gente tem a correção, que é esse movimento de alta. Se você for visualizar com base em estrutura em si, que vários vídeos no canal eu trabalhei falando para você sobre as estruturas, a gente tem características tanto de um movimento corretivo quanto um movimento impulsivo. Movimento impulsivo ele é trabalhado muito mais agressivo, muito mais íngreme, em um ângulo muito mais inclinado. Movimentos corretivos já é um movimento que tem muito mais defesa, é um movimento que ele vai lá em cima, vai lá embaixo, monta muitas das vezes uma estrutura de continuidade, tá? E movimentos impulsivos não são assim. Então, uma forma de você validar também isso cara, isso aqui basicamente deu um desfecho geral, me deu a prova real. Se eu já estava visualizando isso como uma estrutura corretiva e ele tá vindo dessa forma aqui alta, isso daqui é uma impulsão. Então, se ocorrer aqui um movimento respeitando a minha região, isso aqui é uma correção do subfractal para trabalhar a impulsão dessa impulsão maior, porque o mercado, galera, ele encaixa as peças. Essa é a arte, de fato, de você analisar com maestria o gráfico. Você alinhar as peças, peça por peça. Você vai interpretando, você vai entendendo, então você vai conectando cada detalhe, você vai falando, pô, isso aqui é uma impulsão. Dentro da impulsão a gente pode ter subestruturas, né? Porque o mercado ele é fractal, isso é, a mesma estrutura ela se repete indiferente das escalas, indiferente do gráfico, tá? Então isso é um detalhe muito importante também para você, que talvez fale, mas em qual tempo gráfico, às vezes sei lá o que. Qualquer análise ela pode ser interpretada no gráfico que você abrir, e aí você vai refinando até você chegar no seu ponto de gatilho. Normalmente quando você faz essa leitura aqui de fluxo, normalmente é no seu tempo gráfico ali próximo de gatilho. Se você for operar algo em torno de 1 minuto, 2 minutos, vai ser uma leitura ali variando nisso, 2 minutos, 5 minutos, tá? Não vai muito além disso, porque além disso você vai analisar outros fatores, tendência, movimentos maiores e regiões de interesse que ele possa ter.
quê? Principalmente o potencial que esse movimento pode oferecer. Mas isso pode ser assunto para para outras aulas aqui, então comenta o que você gosta de ver aqui no canal. Vamos continuar. Nesse caso, você pode visualizar que não tem o interesse de você entrar nesse movimento, tá? Principalmente pela estrutura característica impulsiva, tá? E por fim, nesse quesito também, o que a gente teve nesse ponto é uma liquidez presente nesses fundos anteriores. Isso daqui, dentro da análise institucional, é chamada de inducement, é uma indução gráfica de fato, um ponto de suporte que de fato gera essa liquidez para grandes players se posicionarem abaixo, porque tem muitos stops que são acionados após a perda desse fundo, né? Porque acaba entendendo que é uma região de suporte relevante, então não encerra somente as posições de quem está comprado, mas também tem gente que entra vendido após a perda desses fundos, então acaba sendo contraparte muito boa para grandes players se posicionarem visando o movimento de alta, porque um varejo não tem relevância para um grande player, mas quando são vários, né, varejo, uma grande massa posicionada de uma mesma forma, aí sim ajuda eles com o interesse principal de abrir a contraparte das posições, porque o mercado é assim, é compra e venda. Para você realizar a sua operação de venda, tem que ter contraparte. Não necessariamente essa contraparte vai perder dinheiro, é apenas uma realização. Vamos supor que ela esteja vendida desde lá de cima e ela decida realizar a venda dela com lucro, aí compre e você decidiu vender. Você pode ter lucro, depois o mercado cair e a pessoa também teve lucro, que vendeu lá em cima e recomprou. Então ela simplesmente finalizou a posição dela. Então no mercado temos que entender isso. Para um ganhar, outro não precisa perder. Esses são conceitos de liquidez. Eu posso abordar mais detalhado, inclusive, para você em outras aulas. Mas aqui, você conseguiu entender pontos importantes de fato para que essa venda fosse falsa? Porque agora eu vou trazer pontos relevantes para o porquê essa venda é verdadeira. E para você que está um pouco ansioso, mas tem muito conteúdo ou o vídeo está extenso, calma. A gente vai para a parte prática e você vai entender cada ponto. E lembre-se, você que quer se aprofundar muito mais em análise institucional, em smart money, eu vou fazer algo que eu nunca fiz antes, e um preço que eu nunca fiz antes, que é um intensivo focado somente em smart money, para você que de fato que quer se aprofundar na técnica, ou então você que opera já outras técnicas e quer implementar. Então se cadastre agora na lista de espera clicando no primeiro link da descrição, porque no dia 28 eu vou fazer uma aula gratuita te mostrando por que operar com essa metodologia SMC vai te trazer mais precisão, lucratividade e melhorar seus resultados, e além disso vou abrir a oportunidade para você fazer parte do intensivo. Agora vamos voltar aqui para a venda verdadeira, por exemplo. O que de fato faz isso ser uma boa configuração de fato para trabalhar um movimento de queda? Uma coisa que a gente precisa entender é que fluxo há uma grande diferença em relação à tendência. O fluxo aqui, ele pode ser de baixa e a tendência ela ser de alta. Aqui nesse caso, o fluxo estava numa leitura de ser de baixa, mas a tendência ela estava de alta e havia já finalizado inclusive a correção para continuar a tendência. Então isso fazia esse movimento ser inválido também. Agora nesse caso não. Nesse caso a gente tem simplesmente a tendência de alta e o primeiro ponto que eu puxo aqui é movimento cortando fundo de forma íngreme, ou seja, o movimento que faz a inversão de fluxo é importante que ele venha de forma contínua, vem com interesse de fato de uma característica impulsiva. Isso mostra de fato que a gente pode de fato surgir uma correção para um reteste para trabalhar um movimento de queda. Então é interessante que ele venha dessa forma e não de uma forma, por exemplo, como anteriormente, uma bandeira, uma estrutura de continuidade, porque apesar de ele ter perdido o fundo, vai ser uma movimentação que tende a seguir muito mais. Isso acontece muito em regiões de reacumulação de Wyckoff, por exemplo. É algo que você poderia ter dúvida também. Ah, Zé, mas isso daqui não pode ser, sei lá, uma onda 1, 2, 3, 4, 5, né? Uma 1, 2, 3, 4, aí fechar uma irregular correction para fechar uma 5. Bom, em alguns cenários você pode até visualizar, mas principalmente quando tem assim e também movimento de reacumulação, ele possui mais liquidez construída ou um movimento aqui mais demorado. A estrutura também ela não vem retornando em uma estrutura corretiva. Então você não vai ver nesse cenário ele realizando uma estrutura de continuidade como uma bandeira, uma cunha. Ele vai vir um interesse mais direto mesmo. Então você vai ver tipo ele vindo direto. Você não vai pegar nessa primeira impulsão, a não ser que tenha a correção de fato, né? A validação que eu comentei com vocês, que é a questão do tipo de correção, tá? Que é esse aqui, ó, não estava aparecendo na tela, o tipo de correção. E aí, se ele de fato vir dessa forma, aí esquece, foi irregular correction para fazer a 5.
que aí é uma impulsão. Agora, nesse caso, não. Ele já está fazendo a estrutura de correção para trabalhar um movimento de queda. Um outro ponto também desse detalhe que faz essa configuração ser interessante é também você observar que a gente teve uma zona premium. Uma zona premium é uma zona de vendedores. Às vezes eu não sei o que é uma zona premium. Cara, a gente tem no mercado a zona premium e a zona discount. A zona premium é sempre em cima e a zona discount é sempre embaixo. Você traça um ponto de referência, por exemplo, normalmente a última impulsão. Então você vai ter aqui uma impulsão, você vai traçar aqui os 50% dela. Acima dos 50% é zona premium, zona de vendedores. Abaixo da zona de 50% é a zona de discount, a zona de compradores. Por quê? Quem quer vender caro ou barato? Quer vender caro, vender premium. Agora, quem quer comprar descontado, quer comprar barato. Então, zona de discount é de compradores, zona de premium é zona de vendedores. Então, quando você traçar a última impulsão que a antecede e o preço estiver acima de 50%, ele está na área de vendedores. Então, ele está em uma área que você o preço não tende a bater ali nessas áreas mais para cima e continuar renovando os topos. Pelo contrário, ele tende a buscar respiro para agredir na região de discount. Então, se a gente traça, por exemplo, uma FIBO, por exemplo, desse movimento impulsivo e puxa aqui um nível de 50%, a gente entende, vamos colocar aqui o nível de 50%, a gente entende que simplesmente acima dessa área são zonas de fato de correção para queda, são zonas vendedoras. Então, uma inversão de fluxo nessa área de premium é uma zona interessante para ele trabalhar esse movimento de queda para possivelmente agredir a área de discount, para aí sim trabalhar dando continuidade à tendência. Que aí ele buscaria um movimento de retração, por exemplo. Aí ele buscaria um movimento ali às vezes de 61.8, alinhado para dar continuidade, sabe? Cara, isso daqui é fantástico. Eu amo fazer isso. Essa aula, pô, tá sendo incrível. Eu tenho certeza que tá te agregando, né, com vários detalhes e dicas aqui. Então, se atente nisso, tá? Se o preço ele tiver aqui, por exemplo, você já vê que ele está abaixo da área de 50%, entendeu? Aqui nesse caso você vê que ele está abaixo da área de 50%, isso aqui é uma área de quê? Compradores, é uma área de discount. Então por que você vai vender depois dele ter chegado na área de compradores? Ele ganhou força a partir daqui, uma nova impulsão, ele finalizou a correção. Então isso é algo que você tem que se atentar. Agora, quando você busca uma configuração de venda aqui, uma estrutura ainda de continuidade, acho que eu pontuei isso aqui no 3 também, ó, estrutura de continuidade. E aí você puxa essa movimentação de impulsão, aí sim você vê um potencial. Então por mais que a tendência ainda permaneça de alta, você teve sim a inversão de fluxo verdadeira aqui. E aí abro também uma observação. É importante que, cara, você sempre esteja o fluxo alinhado também à tendência. Então, cara, é muito melhor, por exemplo, uma configuração que, sei lá, após perder esse topo, ele inverter o fluxo micro, intermediário, e aí a gente tem uma compra aqui. Por quê? Porque aí vai ter um choque do mesmo jeito, é uma inversão de fluxo, só que agora é uma inversão de fluxo para alta, a favor da tendência que ele vem tendo. Então você está alinhando o fluxo à tendência, então você tem uma operação ainda melhor, tá? Então é importante salientar, né, você desse ponto que vai fazer com que sua análise seja ainda melhor, tá? E agora, cara, sem me estender muito, já me estendendo, né, em vários detalhes e dicas para vocês, vou mostrar alguns detalhes práticos aqui para que você visualize como que isso funciona de fato e a própria validação. Vamos começar nesse exemplo daqui. Esse exemplo você pode visualizar que ocorreu de fato o choque, né? Ele veio e renovou o fundo anterior e perdeu o topo de referência. Mas como eu disse para vocês nas nossas validações e lá e tudo mais, você consegue reconhecer o que ocorreu aqui para ser um choque possível verdadeiro ou fake? Bom, nesse caso a gente pode visualizar que antes de fato dele perder o topo, ele fez uma estrutura de correção. Então é uma estrutura que abre uma possibilidade de ele estar trabalhando o quê? Uma continuidade, ele fazer um movimento corretivo para trabalhar continuidade renovando fundos. Você quer de fato entrar comprado? Aí você fala, sim, AZ, ainda quero, porque pô, a gente tem uma order block aqui de demanda, a gente tem uma liquidez aqui dos fundos. De fato, nessas questões micro, até que seriam pontos que você poderia levar em conta, mas por conta desse detalhe, principalmente da estrutura, pô, não perdeu de uma vez. Se perder de uma vez, cara, todos esses detalhes seriam muito válidos, mas
Por ele ter feito dessa forma, e isso ser uma das coisas que torna inválido a nossa entrada, como eu já disse com vocês anteriormente, cara, a eficiência de você entrar aqui e dar certo é muito baixa. E aí, com isso, você diria o quê? Que é um fake choque ou um real? Me diz aí nos comentários ou na sua mente mesmo, não tem problema. Aí aqui você pode ver que ele até cria mais liquidez. Depois o que ele faz? Essa liquidez, ela nada mais do que sente a pressão vendedora dessa área de reteste, porque ele perdeu, ele confirmou, ele fez um movimento de estrutura corretiva, uma bandeira de baixa, já vinha de tendência de queda, olha só, importante você avaliar a tendência também. E aí, ele nada mais fez do que um movimento de reteste dos fundos ali que ele perdeu para dar continuidade. E aí ele foi lá o quê? Renovou os fundos. Então assim, se você entrasse comprado aqui, você tomaria loss e poderia ser evitado se atentando a isso. Vou te mostrar outros detalhes também. Olha esse daqui bacana, né? Nesse aqui, o que você visualiza? O mercado trabalhou alta, né? Inverteu trabalhou renovando o topo, inverteu o fluxo. Então agora eu estou tendo uma movimentação. Nesse caso, você pode observar que a gente tem pontos diferentes. Por que eu trouxe esse cenário? Porque nesse caso a gente teve o preço trabalhando, cortando de forma íngreme, perdendo fundo ali de forma íngreme, em uma impulsão de fato. E o movimento de alta ele está trabalhando uma estrutura de correção. Então, o tempo gráfico aqui de 2 minutos, você pode visualizar aqui melhor no 1 minuto, ele está trabalhando uma estrutura de correção. Então, é natural que muitas pessoas achem, pô, é uma configuração boa de vendedora para eu trabalhar uma queda. Só que o que a gente trabalhou nessa aula, nesse vídeo, onde faça com que você entenda mais sobre o cenário? Você diria que isso é um real choque ou um fake choque? Deu tempo de você pensar? Se deu tempo de pensar, dá o tempo de deixar o like também se você está curtindo esse conteúdo. Porque se você deixar o like ou entender, pô, bastante gente curtiu, vou fazer mais conteúdos desses para te agregar. Então você de fato é ajudado no final, porque eu consigo fazer conteúdos para que te ajudem. Porque a energia, o tempo que eu vou dedicar para fazer o conteúdo é o mesmo, tudo é o mesmo. Só que eu de fato posso destinar esse tempo que eu estou fazendo para você gratuito para te ajudar em algumas questões, de fato, no que vai te ajudar, no que de fato te agrega e você curte. Então deixa a sua curtida, deixa o seu comentário com feedback, porque assim eu consigo ter melhor esse sentimento do que você gosta de ver aqui. Então, galera, nesse caso, como eu disse para vocês, tiveram esses fatores, por isso eu quis trazer, é um exemplo mais de dificuldade maior do que o anterior. Ele teve alguns pontos de validações e um ponto de invalidação. Quais são? Ele foi em uma área premium ou discount? Cara, puxa uma movimentação aqui da impulsão anterior, olha onde que ele buscou. Ele buscou a retração de 61.8. E outra, ele buscou essa retração de 61.8 buscando o quê? Uma Fair Value Order Block, uma região de grande defesa. O outro ponto, esse suposto choque, ele foi fundos nivelados, ou seja, ele foi uma liquidez. Olha como que o cenário começa a mudar em coisas que às vezes você não tinha percebido, né? E isso é o que eu faço sempre com os mentorados ou algo do tipo, eles falam, Azê, você consegue ver algum possível erro e tal que eu tenho cometido aqui e tudo mais? Eu falo, cara, preste atenção nisso, às vezes eu faço até um videozinho ali por cima da análise do aluno, comentando os detalhes, e aí uma coisa que ele estava enxergando, cara, é óbvio pra mim, é queda a partir desse ABC, eu falo, cara, olha essa liquidez, olha essa retração, olha essa fair value, não tem um ponto de pressão compradora muito grande aqui? Então, cara, você acha que o preço vai ter mais força para sentir venda aqui, ou a demanda toda que ele sentiu aqui, a movimentação de retração, a próxima, ele replicar a próxima impulsão, fazer às vezes um movimento de bandeira, um movimento de canal corretivo em meio a esse movimento, para depois, quem sabe, ele dar continuidade à tendência. Então, por que de fato entrar vendido no meio do movimento? Aí a pessoa fala, putz, tem razão. Então é por isso que eu te falo. Quanto mais conhecimento, bagagem, validações, filtros você tiver, melhor você vai ser, melhor seus resultados vão ser. Então participe, nem que você escolha, cara, eu vou ver se eu entro no intensivo e tudo mais, mas esteja lá na Masterclass, no dia 14 de fato, eu vou fazer uma Masterclass mostrando o benefício de operar dessa forma e o quão lucrativo você pode ser se atentando a esses detalhes. Dia 14, se inscreva clicando no primeiro link da descrição, que eu te espero lá na Masterclass e lá naquele dia eu vou inclusive abrir as oportunidades para você fazer parte do maior intensivo de SMC do Brasil. Então, nesse quesito,
não faz sentido, é um fake choque por várias questões, ele tende a renovar o topo. O que acontece? Eu esqueci de mostrar no outro, né? Nesse caso, você pode visualizar que ele passa direto. Nesse caso, você pode visualizar que ele também passa direto, eu tinha mostrado, né? Agora, em outro exemplo, e lembrando, Zé, mas qual exemplo é esse? Estou mostrando em vários ativos, e nem estou te mostrando ativo para você não levar isso como viés. É importante você entender que qualquer gráfico que você vai aplicar agora, testar, depois desse vídeo, você vai conseguir identificar da mesma forma, aplicar excelente em qualquer tempo gráfico. E aí eu vou querer seu feedback, inclusive, depois aqui, quando seus resultados melhorarem, porque é isso que eu desejo para você, é isso que o conhecimento ele pode te proporcionar. Aqui, se você for visualizar, a gente de fato inverteu o fluxo a partir do momento que a gente perdeu o fundo anterior, um suposto choque. A gente estava em uma movimentação de retração, uma movimentação, se a gente puxar todo o movimento de impulsão aqui da característica, ele estava aqui abaixo do... Será que minha FIBO está correta? Deixa eu dar uma olhada aqui, níveis de FIBO, está correta. Nesse caso aqui, ele estava abaixo, ou seja, na área discount, ou seja, ele sentiu uma pressão. Não chegou em regiões tão relevantes, mas ele sentiu uma pressão. Agora, vamos para algumas questões que de fato validem, porque esse daí é um ponto negativo. Ele estava numa área discount. Agora os pontos positivos que são de fato o que trazem ele ser melhor ainda. Se a gente alinhar todos os topos anteriores, principalmente esses dois aqui, essa área de fato, aqui a gente tinha um ponto grande de liquidez concentrada. E isso é algo muito importante. Seu choque ele vai ser muito melhor se você de fato inverter ele, confirmar após ele varrer uma liquidez. Porque de fato o preço tende a sentir uma pressão maior. Ele vai ter possivelmente posições institucionais juntos, então a chance dele ter uma movimentação mais abrupta é muito maior. Caraca, esse vídeo já tá ficando mais longo, né? Eu falei que ia ser objetivo e tá sendo bem extenso. Mas eu quero ser detalhista para você. Se você chegou até aqui no vídeo, você tá de fato focado, estudando, fala aí nos comentários. Eu quero saber quem são os comprometidos, porque esse vídeo é para você. Eu gosto de abordar cada detalhe. Então é um vídeo objetivo, sem enrolar em outras questões, mas eu preciso passar para você os detalhes que vão fazer você mudar seus resultados. Então a liquidez é algo importante. A gente teve essa liquidez capturada, varreu. Aqui, se você for visualizar a inversão de fluxo, veio o íngreme. Então beleza, cortou íngreme, legal, é um ponto positivo. Essa alta, ele veio trabalhando em uma estrutura de continuidade e buscou uma retração de 61.8 e melhor, criou um inducement, uma liquidez antes de fato dela buscar esse ponto. Então você acha que essa inversão de fluxo, esse choque, ele é verdadeiro para seguir uma movimentação de queda? Ele está com os pontos muito relevantes. Qual que é o sinal negativo que ele tem? Essa movimentação de discount que ele fez. Mas não tem problema nesse cenário. Ele está em a alta que ele foi fazendo foi uma alta que supostamente foi fraca. A gente pode até alinhar outras características, como uma possível cunha nesse movimento de alta, ó, um afunilamento que ele foi fazendo, aí varreu a liquidez, ou seja, tinha fatores que levavam ele para trabalhar esse movimento de queda. A gente tinha uma liquidez presente nesses fundos aqui também, que é um imã para o preço, então é um ponto também de fato que puxa o preço, tá? Essa liquidez ali, eu posso falar mais sobre em outros vídeos aqui no canal também. Então aqui sim a gente pode ter uma inversão de fluxo verdadeira, são pontos eficientes, são análises que estão alinhadas de fato em prol do cenário, não são outros iguais a esses fatores. E aí, com isso, como que a gente trabalha depois? A gente crava literalmente o ponto, né, após essa varredura de liquidez, após a cunha construída, retração de FIBO, todos os detalhes, e aí de fato ele trabalha o movimento de queda com muita lucratividade. Eu lembro exatamente, esse cenário também eu compartilhei antecipar na sala, acabei não separando o exemplo aqui, né, como a maioria dos contextos que eu mostro para vocês, eu também analiso ao vivo, na prática e antecipado na sala com os mentorados, né, diariamente. Então a gente está sempre refinando esses conceitos teóricos também na prática, mas é muito importante você ver isso com seus próprios olhos para você identificar que quando você tem um conhecimento certo, os seus resultados vão além. Aqui mesmo, cara, mas eu errei 5 trades antes desse. Cara, a gente está falando aí que se você arriscasse nessa configuração de venda aqui, posicionasse um stop naquele topo que seja, um stop loss maior,
cara, essa queda até a captura de liquidez, você obteria um risco-retorno de mais de 3,5 vezes o risco-retorno. Isso a gente tá falando, cara, gigante. Agora, se você põe um pouco maior, se protegendo somente da zona de pressão que você colocou, aí já é mais de 10 vezes o risco. Ou seja, o mercado financeiro ele pode proporcionar ótimos resultados se você for profissional. Olha só o quanto ele se moveu após aquele sinal. E você acha que por que aquele sinal de fato ele foi alinhado? Porque simplesmente ele retornou em regiões de resistência dos topos anteriores capturados. Ele alinhou essa retração. Cara, eu vou achar aqui na sala, eu vou achar o exemplo que eu compartilhei antecipado. Aqui, puxei na minha comunidade com os mentorados. Apesar de ter sido alguns meses atrás, eu vejo a data ali, né, quando que foi, aí eu pesquiso aqui. E como a maioria, né, das análises eu atualizo, né, ao vivo, tô sempre de olho no mercado e mostrando, né, para os meus mentorados que o conhecimento na prática, né, alinhado de fato, porque eu transmito e compartilho, assim como eu tô compartilhando para você aqui no vídeo de hoje, coisas que eu vivencio e analiso na prática há mais de 9 anos e eu adquiri de experiência. Então já é algo mais refinado, esses pontos, essa didática, essa experiência. E agora que a gente chegou ao final de mais um vídeo, eu não diria nem vídeo, de um super vídeo aqui no canal, eu acho que o mínimo que esse vídeo merece é a sua curtida aqui, para eu saber que você gostou desse estilo de conteúdo, um conteúdo gratuito, extremamente completo, trabalhando com você vários detalhes, dando várias dicas. Isso aqui é só a pontinha do iceberg, mas eu tenho certeza que esse vídeo foi capaz de te agregar, vai mudar a sua visão no mercado e eu quero que você teste, aplique e volte aqui para me dar os feedbacks. Então eu te vejo nos próximos vídeos e valeu!